Interessante é que na Santa Ceia, Jesus disse para Pedro que ele o negaria 3 vezes. E quando Jesus foi pego no monte do Getsemane e foi levado à casa do sumo sacerdote, a Bíblia nos diz que Pedro seguia de longe. Só que Pedro, você vai acompanhar no texto, deixou de seguir, versículo 55, deixou de seguir a Jesus. Jesus tinha sido pego no monte do Getsemane. Jesus estava indo para a casa do sumo sacerdote ser interrogado, porque era chegada uma hora dele padecer. E a Bíblia diz que Pedro seguia de longe. Só que o versículo de número 55, a Bíblia diz que, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou Pedro também. O que o versículo está dizendo é que havia um grupo de pessoas, porque diz a Bíblia lá no Evangelho que escreve João, que também conta a história, que estava frio no dia. No dia em que Jesus foi ser interrogado, como hoje, estava frio. E a Bíblia diz que no pátio tinha um grupo de pessoas, acenderam uma fogueira para se aquecer. Mas Pedro seguia. Só que Pedro assentou. Pedro deixou de seguir. Mas pregador, se nós olharmos a história, nós vamos ver que Pedro fez certo. Jesus estava sendo interrogado. Pedro deixou de seguir Jesus e assentou. Mas Pedro, queridos, ele vai negar Jesus por 3 vezes, porque ele deixou de seguir e assentou por 2 motivos. Primeiro, Pedro assentou com pessoas erradas. Porque Pedro negou Jesus 3 vezes, porque por 3 vezes vai se levantar 3 pessoas e vai dizer: tu és discípulo de Cristo. Tu és Galileu, como ele também é Galileu. Se ele continuasse seguindo Jesus, talvez ele não negaria. Mas se ele deixou de seguir e assentou, ele se acomodou. O resultado dele ter se assentado e parado junto com aquele grupo de pessoas foi negar. Quando nós deixamos de seguir a Jesus, independente da circunstância, para se assentar, o resultado é negar a Jesus. Assentou-se, fala de acomodação. Quando a gente deixa de seguir Jesus, quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de ler a Bíblia, quando a gente deixa de jejuar, tem gente que faz tempo que não jejua. Abaixa o dedo, irmão. Tem crente que tem tempo que não jejua. Se bem que o país está em crise, então não tem como ter queijo todo dia. Minha vontade é ter queijo todo dia, mas não tem. Tem gente que já deixou de seguir, já não jejua mais, se assentou igual a Pedro, se acomodou. A igreja hoje está acomodada, deixando o mundo entrar, deixando as coisas entrarem. Falar de oração hoje em dia, tem gente que vira até a cara porque não sabe, não entende a essência da oração. Tem gente que deixou de seguir o mestre e se assentou. Qual foi o resultado dele ter se assentado? Negou Jesus por 3 vezes. 3 vezes ele negou Jesus. Por 3 vezes ele foi interrogado e por 3 vezes ele disse: eu não
conheço. Queridos, a Bíblia diz que quando ele se assentou, ele vai dizer que não conhecia. Quando ele se assentou, ele vai dizer, eu não conheço a Jesus. Quando a gente se acomoda, a gente esquece de Jesus. Quando a gente se acomoda, a gente tem vergonha de Jesus. Mas Paulo vai dizer em uma das suas epístolas, a epístola aos Romanos, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Cristo. Não se envergonhe. Tem gente que já deixou de seguir a Jesus e se assentou no meio de pessoas que não deveria se assentar. Negou. Diga comigo, Pedro negou. Pedro negou. Diz a Bíblia então que por 3 meses, se você ler a história, eu quero resumir, é culto de Santa Ceia, serei extremamente breve. A Bíblia diz que depois dele ter negado, Jesus foi tirado para fora. E quando Jesus, depois de ter sido interrogado, estava saindo, diz a Bíblia que Jesus fixou os olhos nele. Aquele olhar queria dizer assim, não disse? Porque Jesus sempre nos alerta. E quando a gente vê que não era o caminho que deveríamos seguir, a gente sempre lembra da palavra de Jesus através do pregador. Eu me lembro daquele culto. Eu me lembro daquilo que o pregador falou para mim. Eu não ouvi Jesus. Jesus, ele sempre alerta a gente. Jesus, ele sempre fala com a gente. Jesus falou com Pedro. Pedro, queridos, não queria ouvir Jesus. E diz a Bíblia então que quando Jesus olhou para Pedro, versículo 61, Pedro lembrou da palavra: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Só que o versículo 62 é lindo. A gente normalmente só lembra de Pedro. Pedro, para quem não sabe, foi o primeiro discípulo que Jesus escolheu. Pedro vem do grego Petros, que quer dizer pedra frágil. A gente só lembra de Pedro quando ele andou sobre o mar. A gente só lembra de Pedro quando ele vai olhar para o paralítico e vai dizer, levanta e anda. A gente só lembra de Pedro porque Pedro foi o primeiro pastor da primeira igreja do século I. A gente só lembra de Pedro quando diz a Bíblia que até a sombra de Pedro era um instrumento do Espírito Santo para curar as pessoas. A gente só lembra de Pedro por aquilo que ele fez. E principalmente, a gente lembra de Pedro por ter negado. Mas muitas das vezes, a gente não lembra de Pedro nessa ocasião. E tem gente que dá tanta ênfase, é normal no ser humano, o ser humano só sabe ver o defeito dos outros. Dá tanta ênfase pelo que ele fez, não, Pedro negou, Pedro traiu, mas e o que Pedro fez? Judas não fez. Aleluia! Glória, glória, glória! Levante as suas mãos porque eu vou liberar uma palavra. O cair do homem, mas o levantar de Deus. Lágrimas de arrependimento. Jesus olhou para ele como quem diz, eu não disse, eu não falei. Jesus olhou com olhar de misericórdia. E diz a Bíblia que quando Pedro viu que Jesus olhou para ele, ele olhou para Jesus, ele lembrou das palavras. E o versículo 62 foi o versículo que lemos. Pedro chorou amargamente, lágrimas de arrependimento. Lágrimas de arrependimento. Queridos, esta geração, a geração que eu vivo, e eu vou dizer isso por começar por mim, eu não tenho costume mais de trazer lenço para a igreja. A minha geração não tem esse costume. Mas quem é mais antigo poderia ser a roupa mais simplesinha, mas sempre tinha um lenço, porque sabia
que haveria lágrima no culto. Não adianta nós sentirmos uma euforia se o nosso coração está seco. Tem que ter lágrimas no teu olhar. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa: lágrimas de arrependimento. Eu poderia pregar prosperidade, poderia pregar riqueza, poderia pregar isso, poderia pregar aquilo outro, mas como você ter tudo isso se você não terá o melhor, que é o céu, para ir para lá? Queridos, tem que derramar lágrimas de arrependimento. Talvez você entrou aqui e negou o mestre, como Pedro também negou, mas Pedro foi diferente de Judas. Judas negou, mas se enforcou. Pedro, porém, ele negou, mas Pedro, ele se arrependeu, ele chorou. Chore na presença de Deus. É melhor chorar agora do que depois.